Não se esqueça de se inscrever no canal, curta e compartilhe. Juntos faremos a ponte de comando ficar cada vez mais forte. Olá, tripulantes, tudo bem? Aqui é o JC, esse é meu amigo Bruno. Olá, bem-vindos a mais uma análise de Star Trek, a série clássica. Hoje nós iremos comentar sobre o episódio Retorno ao Amanhã, o 51º aqui do canal, né? 51 histórias aí já contadas, né? E aqui a gente vai ter alguns temas que a gente já viu na série clássica, mas a gente vai discutir a fundo aqui com vocês. Lembrando que toda semana tem vídeo de Jornada nas Estrelas aqui no canal. A gente agora também faz review de X-Files. Vai lá, curte, deixa aí nos comentários a sua opinião, sempre com respeito. Brunão, qual que é a sinopse do episódio de hoje? Esse episódio ele começa de maneira assim um pouco estranha, eu achei, que foi o Spock simplesmente dizendo pro capitão, não sei o que tá acontecendo, né? Mas a Enterprise, ela é atraída de forma misteriosa por um poder que eles não conhecem a um planeta a 3 semanas de distância do espaço da Federação. E quando eles chegam, uma voz, não pelo rádio subespacial, mas dentro da mente de cada um deles, entra em contato, pedindo que eles desçam ao planeta, ou caso eles não o façam, a humanidade pode perecer. Esse é um daqueles episódios bem água com açúcar. Ele não é um episódio que tem Kung-Fu, ele não é um episódio que tem algumas outras coisas que são mais aventurescas de jornadas. Na verdade, ele é um episódio que majoritariamente se passa todo dentro da própria Enterprise. Então, nesse contexto, a gente tem uma espécie de possessão alienígena que é uma possessão bem morninha, bem tranquila para vocês curtirem com a família, ok? Sendo bem honesto, não é o pior episódio que eu já vi de Jornadas, nem é o melhor. É um episódio, ele foi escrito, ele foi interpretado, e na verdade o contexto dele rende mais discussões do que eu imaginava que pudesse render. Inclusive, essa semana que passou, eu e o Brunão, a gente teve até uma breve discussão sobre esse episódio, sobre algumas das motivações desse episódio, se elas eram corretas ou não. Bom, tal qual o Brunão comentou, a Enterprise recebeu lá o seu outro pedido de socorro. A Enterprise, ela tem essa coisa de receber chamados de socorro e descer para verificar. Já é o segundo episódio consecutivo que isso acontece. E chegando lá, eles descobrem, na verdade, que quem está se comunicando com eles é um ET chamado Sargon, ou Sargão, como ficou na dublagem brasileira, que é esse alienígena muito antigo que precisa da ajuda do Kirk, porque ele é apenas uma mente dentro de um aquário. Brunão, o que você achou da introdução desse episódio? Mente dentro de um aquário. Assim, o globo brilhante, né? Realmente parece um aquário. Mas quando eles recebem a mensagem do Sargon, ele literalmente está pedindo socorro porque eles estão presos naquele planeta. E o Kirk, ele fica meio na dúvida. O Scott fala que não é uma boa ideia, assim, num lugar tão profundo no teletransporte, tipo 150 quilômetros abaixo de rocha sólida, algo meio que impossível. E o Kirk, ele até fala, Spock, você fica aqui no comando. E aí quando ele fala isso, a energia inteira da nave desaparece. E o Kirk, ele fala, não, mas o Sargon já provou que ele tem poder, eu não queria levar o Spock com a gente, mas ele tirou a energia da nave, então não tem o que fazer, então eles vão ter que ceder, eles são meio que forçados a descer. E aparece, de repente, uma tripulante, que é a Anne Murrow, que é a doutora, né, e ela também é uma especialista, e não foi o Kirk que mandou ela estar no grupo avançado, foi o Sargon que falou pra ela. Então já fica aqui um toque de que eles estão entrando numa situação forçadamente, não porque eles querem. E quando eles entram em contato com o Sargon dentro da câmara subterrânea, o Sargon ele nem pede, ele simplesmente entra no corpo do Kirk. E eu achei emblemática a cena do McCoy sacando o phaser no momento em que o Kirk ele é tomado, né? O Kirk ele é sequestrado para dentro daquele invólucro brilhante e o Sargon assume o corpo dele. E aí ele fala as reais intenções dele, do que ocorreu com a espécie dele, de que eles se destruíram e aquela câmera é tudo que restou, e que eles querem usar os corpos do Spock, da doutora Anne
e do Kirk para criar corpos artificiais para que eles possam finalmente sair do planeta e tentar reconstruir a sua civilização após isso, ajudando a Federação ao mesmo tempo. Achei pouco crível, porque a gente vai ver durante esse episódio um dos temas que é muito bem representado, que é a questão da tentação. Aqui existe várias cenas dessa história em que a gente vê que o poder deles é tão alto que o que eles sentem no corpo é tão intenso que eles se corrompem. Porque dá a entender que estes sobreviventes dessa civilização, eles eram o melhor que eles tinham. Mas quando eles voltam 500 mil anos depois a terem um corpo físico, eles são tentados por tudo aquilo que eles queriam evitar. Então, é esse o ponto que eu acho que é o ponto-chave. Mas eu queria aqui mencionar uma curiosidade já durante este início da história, que é o nome dos personagens que vão assumir os corpos. Primeiro, né, o Sargon, né? O Sargon, ele tá inspirado num personagem sumério, que é o Sargon, rei de Acádia, ou de Akkad, né? E ele é um dos reis principais da mitologia suméria, que foi coroado pela deusa do trovão Ishtar. Já Enoch, conhecido mais popularmente aqui no Ocidente, né, principalmente pela história da Bíblia como amigo de Deus, pela mitologia judaica e também pelos sumérios. E Thalassa é também o nome de uma deusa grega para o mar Mediterrâneo. Então a inspiração destes nomes estão naquela teoria que a gente viu lá no episódio que é Lamento por Adonis, em que os deuses, talvez, que a gente tem da mitologia são seres que vieram no passado e influenciaram a cultura humana. E o próprio Sargon fala isso para eles quando ele menciona: vocês são meus filhos, minhas crianças. E aí o Spock ainda fala: talvez isso confirme algumas lendas e mitos vulcanos, né? Então, isso eu achei interessante. Boa. Várias coisas a se ressaltar sobre esse episódio. Antes da gente entrar na discussão principal do episódio, que é o mais interessante, que eu gostaria realmente de passar para vocês, no sentido de acharem que eles são o centro do universo. A gente já tinha visto isso em O Lamento por Adonis, que era na situação do próprio Apolo, dele falar basicamente a mesma coisa. Vocês são meus filhos, vocês têm... Cara, qual que é a... E será que talvez a vida na Terra não tenha surgido por outros fatores que não o Sargon ou o próprio Apolo virem e darem o toque deles? Sabe? É uma coisa muito interessante. Parece que quanto mais poder você, como entidade ou como povo alienígena, adquire, mais você tem a propensão a aparecer pra Terra e falar que você ajudou os caras. E tudo bem, a gente tinha sim comentado que os alienígenas, no contexto geral, que a Terra tem um histórico muito contundente com os alienígenas em si. Mas, mesmo por esse ângulo, é uma coisa assim meio... que talvez estivesse na hora da galera da Enterprise começar a dar um corte nisso. Falar: tá bom, amigo, a gente já ouviu esse discurso antes. Tá bom, sei como diz a Xuxa. Senta lá, Cláudia. Tem outros caras que já falaram a mesma coisa antes de você. Não que talvez o Sargão tivesse errado. Quem sou eu? Talvez o Sargão tenha vindo pra Terra, ou da mesma forma como ele foi pra Vulcano, e tenha deixado a sementinha dele aqui. A gente tem muita história na Terra pra ser explorada, mas mesmo assim é algo que eu gostaria de deixar bem o meu ponto de vista, como chega uma hora em jornadas que isso fica um pouco cansativo, que você para olhar para trás, tem tipo 6, 7 raças diferentes que chamam os humanos de filho, com voz etérea. Meu filho, eu te criei, vem a mim, me salve. Meu parceiro, a gente já, sei lá, né, acho que a gente já viu bastante disso. Não sei qual a opinião de vocês a respeito. Outra coisa que eu gostaria muito de comentar, e aí já entrando na discussão principal do episódio, que eu e o Brunão, a gente estava tendo um debate durante a semana a respeito disso, é como o Kirk é facilmente influenciável a respeito de certos ideais. Porque, sei lá, né? Acho que você deixar a segurança da sua nave toda
para você embarcar numa aventura de transferir seu corpo, sua mente para um aquário e deixar seu corpo sob controle de uma entidade antiga alienígena que você não conhece, que você nunca ouviu falar e que muito provavelmente tem motivos escusos, talvez não seja uma boa opção, não? Talvez na academia da frota, falta explicar para a galera que faz a escola de capitães que você não larga a cadeira de capitão para ser possuído por livre e espontânea vontade por um demônio espacial. Mas enfim, isso aqui é só para te iniciar. Bruno, eu quero saber a sua opinião. Você acha que o que está certo naquela discussão dele a respeito de permitir que o Sargão possuísse o corpo dele? Porque, honestamente, eu acho que está completamente equivocado, eu acho que está completamente errado, e eu acho que isso renderia na frota, no mínimo, uma advertência por imprudência. Sua vez. Vamos lá. Bom, para responder você e os nossos ouvintes aqui, eu anotei algumas frases do episódio desta cena, porque assim, quando eles voltam é para justamente discutir o que eles vão fazer. O Sargon, ele oferece até o pedido deles e permite que eles voltem à nave para pensar se eles vão aceitar ou não, né? Porque assim, ele tomou o corpo só para demonstrar, mas ele não queria agredir o Kirk nem ninguém. Ele parece ser alguém muito um pedinte, ó, socorro, me ajuda, mas eu preciso de um negócio difícil. É mais ou menos isso. Quando o Kirk chega na sala de reunião, a primeira frase que é dita é a frase do Sr. Scott. Eu anotei ela aqui. Vocês estão bem da cabeça? Eu acho que a opinião do JC é a opinião do Sr. Scott. Isso é loucura. Isso é loucura. Isso é loucura. Você vai deixar seu corpo ser tomado, né? Porque assim, não é uma fusão mental, igual a gente vê os vulcanos, por exemplo. Não, é a sua mente vai sair do seu corpo para entrar outra. É tipo, a tua alma sai do corpo e entra outra no teu lugar, do Avatar. Igual no Avatar, né, a gente vê, né, por exemplo. E aí o Scott, ele é totalmente contra. E, assim, o McCoy, ele, na sala de reunião, ele fala o seguinte: eles são gigantes e nós incertos perto deles. Aqui também fica uma inspiração aos astronautas antigos, quanto, né, a inspiração no mito dos Néfilins, que eram gigantes, ou Benai Elohim, que a gente vê em Gênesis 6. Então, é mais uma pequena inspiração aí na frase do McCoy, não só de, gente, isso daqui é totalmente desigual, perigoso, como o remanescente mitológico disso. McCoy não concorda, o Scott não concorda, porém o Kirk e o Spock não que ele concorde, mas ele é meio que neutro, a opinião do Spock é neutra. Ele fala, a vantagem deles é que assim, tudo bem, eles são gigantes, de fato, eles estão totalmente desiguais, mas se a gente permitir, talvez a gente tenha algum benefício disso. E aí ele fala, o Kirk fala lá de naves com motores do tamanho de um grão de uma noz, né? E aí o Scott, ele fala, impossível, eu quero ver os diagramas técnicos disso. E é o Kirk, ele entra num discurso meio à la Kennedy, né, falando do programa espacial, né? Eu achei que essa parte não foi tão legal, mas eu achei inspirador, ao mesmo tempo bonito, para os padrões de televisão daquela época, né? E o Kirk, ele cita uma coisa ali que foi meio que profética, porque esse episódio ele é de 1968. E um ano depois, realmente, o homem pisou na Lua, né? E o que ele fala disso? E depois ele ainda fala das missões que foram a Marte, né? E isso ainda tá nos projetos, nos sonhos, na nossa vida real, né? Mas assim, os benefícios do programa espacial, que é o que o Kirk cita e a gente pode analisar, realmente trouxeram várias coisas para a ciência, como tomografia, né, mudanças em tecnologia computacional, etc. Não é nosso objetivo falar disso. Mas o Kirk acredita que a exploração e a ousadia aceitando o risco é parte do serviço da Frota Estelar. Mas assim, o que eu quero deixar o Kirk, ele não obrigou ninguém, e o Sargon também não. O Sargon pediu e o Kirk, ele aceitou, porque quando ele entrou em contato com a mente do Sargon, ele viu tudo que ele pensava. Então ele entendeu ele. O Kirk entendeu ele. Aí, o que cabe a ele é convencer os seus amigos a topar ou não com ele. E ele fala o seguinte, aqui a frase que o Kirk fala é o seguinte: vocês podem discordar. Alguém vota contra? E aí na hora em que ele fala alguém vota contra, ninguém vota contra ele. Então, apesar do risco,
e ele achar que o risco é parte do serviço da frota, todos eles aceitam o risco. Aceitam, ele não os obrigou. Mas é imprudente? É imprudente. Mas vai ter momentos que na frota você vai ter que ser imprudente se você quiser ter algum tipo de avanço. E acho que é nessa visão que o Kirk quer passar. Eu concordo com você que pode ser algo muito arriscado, e realmente foi, mas na perspectiva dele até aquele momento, eu acho que eu também arriscaria. Se eu tivesse entrado em contato com a mente do Sargon, talvez sim. Eu sou da opinião do Kirk, eu não votaria contra. Pô, não sei isso de visão prática. Uma nave estelar, ela tem uma média, pelo menos uma da época do que tinha uma média de uns 250 a 300 ou 400 tripulantes. Quando você se torna capitão de uma nave estelar, você não tá se tornando responsável por uma equipe de 20, de 30 pessoas. Você está se tornando responsável pela vida de 400 pessoas. Então, todas as ações que você tomar, você tem que ter em mente que você não vai afetar só você. Quando uma nave é destruída, o capitão é o último que deixa. A gente aprendeu isso com a Janeway. Todas as vezes que a Voyager estava para ser destruída, a Janeway era a última que saía. Então, Tradição naval, o capitão é o último que morre com o navio. Exatamente, o capitão é o último que morre com o navio. No Mundo Perdido, Jurassic Park, o Malcolm fala uma frase que eu nunca me esqueço. Ele diz: essa é a pior ideia da história das piores ideias. Independente do Sargon ser um poço de possibilidades científicas e estudiosas para toda a frota, para toda a federação, não vale, assim, isso é a minha visão, não vale o risco você entregar o que tem de mais poderoso, o que tem de mais importante na sua nave na mão de 3 ETs que você acabou de conhecer. Independente do discurso que o Kirk fale, de você ter à sua frente infinitas possibilidades, a própria doutora Morrow diz para ele: você pode estar sendo induzido ao erro. Exato. Você pode estar sendo induzido ao erro. E se amanhã você entra no Sargão e tudo que ele te falou foi uma mentira? E as outras pessoas? Beleza, você não obrigou ninguém, ele não obrigou ninguém aí. Mas ele não precisa. Ele não precisa obrigar ninguém, ele é o capitão. Era óbvio que o que ele falasse que ele fosse fazer ou sugerisse, os outros fariam também. Porque além de tripulantes dele, são amigos dele. E eles jamais deixariam ele fazer isso. E isso, pra mim, é um tipo de chantagem psicológica bem fora da curva para um capitão de uma nave estelar. Ó, galera, eu não tô obrigando vocês não, hein, mas eu vou. É óbvio que as pessoas iam atrás dele. Ninguém ia deixar ele fazer isso sozinho. Porque tinham outros adultos na sala. Você tá assistindo, você pode entender que o Kirk estava tentando se desenvolver, avançar para novos patamares da ciência com o Sargão. Beleza. Mas, de novo, será que dentro de um contexto em que a vida de outras 400 pessoas tá nas mãos do cara, ele deve se arriscar assim? Lembrando Podia ter sido outra pessoa, você quer dizer? Exatamente. Lembrando que ele não é o único cara a bordo daquela nave. Pelo contrário, a vida dele é a mais importante. Porque ele segura aquela nave com as mãos. Ele tem outros tripulantes. E o Sargão, a princípio, parece que só o escolheu por uma questão de estética. Porque o tempo todo o Sargão fica passando a mão no peitoral do Shatner falando: esse corpo é muito gostoso, esse corpo é perfeito, que delícia de corpo. Então, assim, parceiro, desculpa, não tinha nada do Shatner. Não tinha nada no Shatner que
não pudesse ter em qualquer outro membro da segurança? O que tinha na doutora Anne Morrow que não fosse ter na Uhura? Nada. Não tinha nada. Então, a escolha foi estética, aparentemente. Agora, a questão do Spock, aí foi de roteiro, foi obrigado, porque senão não ia ter vilão no episódio. Mas espero que você tenha entendido meu ponto de vista. Que Gostei. eu achei uma ideia assim. Não é uma ideia, a história é boa. Eu só achei que a decisão do Kirk de entregar o corpo dele na mão de um alienígena que ele nunca viu, sabe? Não precisava. De fato, Suspensão da não precisava. descrença. Agora você citou o Spock. Sem Spock. falar que aquele discurso dele na mesa da sala de briefing foi horrível, cara. Mano, que discurso feio. Ele só perde para aquele discurso de Independence Day. Ah, a gente vai ver o melhor lá do episódio Glória de Ômega, mas deixa isso pro episódio. Agora falando do Spock, é o melhor, do Nimoy e do Enoch. Porque assim, eles aceitam. E a gente tem a Thalassa, o Sargon e o Enoch nos corpos. E assim, o Enoch, ele é literalmente a antítese do Spock. Aqui eu vi como o Nimoy ele é versátil. Nesse episódio, o Nimoy ele não dá um sorriso alegre, ele dá um sorriso sádico. A gente vê toda a caracterização e expressão facial do Nimoy dizendo pra gente, eu sou o vilão dessa história. Né? E assim, não é um vilão de novela, não, eu sou um vilão sádico. Eu tenho vontade de fazer coisa ruim. É isso que dá, essa expressão que eu senti no Nimoy. E o Enoch, a primeira atitude dele, logo quando ele assume o corpo do Spock, é qual? Eu vou matar o corpo do Kirk. Não tem motivo. Ele já tá com o plano dele traçado. Agora que eu tenho um corpo, eu tô vivo, eu tenho longevidade e resistência mais que todo mundo nessa nave. Eu não vou ir para um corpo androide artificial que não sente nada. Eu tô há 500 mil de anos preso numa garrafa, que nem um gênio. E agora eu vou viver e sentir. E ele apaga a memória recente da doutora Chapel. E eu achei isso bem interessante, porque assim, a Chapel, ela percebe, pô, tá com a droga diferente aqui para o corpo do Kirk. Porque quando eles entram nos corpos, eles têm um descompensar, né? O corpo deles vai queimando, né? A gente vê o corpo do Kirk suando pra caramba, respirando fundo, tendo tontura por conta do Sargon. E aí eles têm que tomar essa medicação para compensar isso enquanto eles não têm os corpos androides. E o episódio inteiro o Sargon vai tomando a droga, né? Vai tomando a droga, o veneno. Né? E enquanto isso, a gente vê a segunda parte do mal jogado nessa história, embora não de forma maniqueísta, que é o Enoch seduzindo a Thalassa, que aquela ideia do Sargon de corpos artificiais não é prática para eles. Porque assim, o Sargon cita no início da história que o erro da espécie dele foi eles terem tanto poder, eles evoluíram tanto mentalmente e em energia, que eles achavam que eles eram deuses. E aí eles se destruíram nessa visão. Eu sou melhor que o outro e os outros têm que servir a mim. Ninguém queria ceder com ninguém. E aí eles se destruíram. E quando eles voltam, 500 mil anos depois, a viver, parece que tudo volta de uma vez. Porque assim, para mim, o Enoch, a Thalassa e o Sargon eram pessoas boas. Foi o melhor de bom que sobrou. Só que eles voltar depois de tanto tempo fez eles sentir a tentação muito forte. E eu acho que essa é a intenção do roteiro, né? De colocar quanto que você aguenta ser seduzido pela tentação de poder, de corpo, de paixões, né, de desejos, de ganância, porque eles têm todo o conhecimento que ninguém na federação tem, então eles podem fazer o que eles quiserem. E agora eles têm uma nave, eles têm um corpo, eles podem assumir a identidade deles e fingir que são eles. Eu pensei nisso, poxa, o Enoch podia ter fingido que ele era o Spock. É simplesmente lá, ó, teletransporta aquele globo deles lá pro espaço, coloca um de mentira. E, ó, eu sou o Spock, já era. Quem ia dizer o contrário? Ninguém. Então, assim, é muito sedutor.
E o Enoch, ele é o primeiro a cair nessa sedução tremenda. E ele quer que a Thalassa entre. E assim, a Thalassa, ela literalmente, ela a princípio, ela parece que ela cai sim. Ela cai sim, né? E uma coisa que eu achei aqui curiosa é quando o Scott vai falar com ela do corpo androide, o Enoch, ele meio que debocha dele. E aí o Scott já percebe que ele não é uma flor que se cheire. Não é uma flor que se cheire, ele é perigoso, né? Mas assim, o único que tá aqui com a antena ligada é o McCoy. Que é o único que sobrou sem ser possuído, né? E o McCoy, ele fala no diário, ó, tudo tá acontecendo conforme o planejado, mas eu tenho um mau pressentimento. E assim, cai naquilo que a gente discutiu em episódios anteriores, de que eles erram em não escutar algumas coisas que o McCoy diz. Quando o McCoy fala que uma coisa vai dar errado, literalmente aquilo acontece. E aqui, de novo, deu tudo errado, né? O que você achou disso tudo, JC? Olha, assim, sendo bem honesto, tava meio na cara que todo Plano mal esse feito. plano era mal feito, mal construído e mal executado. Eu achei que o episódio ele tenta te dar uma analogia sobre religiosidade, sobre o pecado, sobre as tentações da carne, como o espírito só pelo espírito acaba às vezes não sendo o suficiente. Eu acho que é bem rasteiro. Eu acho que o episódio ele é um episódio bem tranquilo. Ele nem acho que se aprofunda muito sobre essas discussões, sabe? Eu acho que até tem uma coisa ali com a Thalassa, parece naquela ambiguidade entre servir Sargon, que obviamente é a imagem de Deus, ou ficar com o Enoch ali, que claramente é o capeta tentando seduzir ela para ela ter um corpo. E ela fica perdida entre esses dois ramos. No final ela parece que ela vai ceder. Ela até faz umas magias lá de cor de rosa contra o Queimar o McCoy. McCoy. E aí no final a voz de Deus vem, tá, nossa. Isso é que eu queria falar. Ela perde essa coisa. Mas eu acho que isso fica um pouco mais assim. O que eu achei interessante é que esse episódio ele volta a dar um contexto pra enfermeira Chapel e pro Spock, né? Que tem toda uma coisa deles terem dividido o mesmo corpo. E até tem meio com uma coisa sugestiva no final ali. Fazia tempo que a gente não falava da enfermeira Chapel clássica aqui. Ela tinha perdido um pouco de destaque. Aqui volta também o Zulo, que também estava afastado, porque o ator estava gravando o filme Os Boinas Verdes, e aí ele voltou de novo para a produção, que é o Takei. Então é isso, eu acho que tem toda uma discussão, meio que uma ambiguidade religiosa no negócio, assim, mas eu acho que é só meio que lateral, tipo, a gente não embarca de fato nisso durante o episódio. Eu acho que o episódio se foca em outras coisas. Bom, o que eu posso citar da cena da Thalassa querendo torrar o McCoy, né? Porque o que acontece? A Thalassa, ela cai na tentação do Enoch de que ela não quer entrar naquele corpo artificial. Ela quer viver o que ela tá sentindo de novo. Como eu disse, a tentação deles é gigantesca devido à ausência gigantesca de tempo de não viver. Imagina a sua mente privada de teus sentidos por 500 mil anos. Então isso deve ser muito forte. E ela sugere para o McCoy que ela pode salvar o Capitão Kirk, porque o veneno matou o corpo do Capitão Kirk. E aqui vale uma menção, é a segunda vez que a gente vê o Kirk aparecendo como morto, só que é só o corpo dele, né? A primeira foi lá em Amok Time, no primeiro episódio da segunda temporada. E aqui novamente, isso já no final da segunda temporada. E ela sugere que ela tem poderes para restaurar a consciência do Kirk no corpo, já que o Sargon está morto, contanto que ele deixe que o corpo da doutora Monroe fique com ela. E aí vem a frase linda do McCoy: eu não vendo corpos, eu sou um médico.
E aí, quando ela ouve essa afronta dele, ela fala: quem você pensa que é? Você devia estar de joelhos perante mim. Parece que assume alguma coisa dentro dela que ela estava escondendo. Então a Thalassa, por mais que ela seja a esposa do Sargon, ela tem os mesmos defeitos que o Enoch. E isso prova que o problema não é que é algo que nasceu de ruim no Enoch, é algo que tem de ruim em qualquer um. Entendeu? E o erro também do Sargon é achar que o plano dele era viável, que eles iam aguentar o rojão numa vida artificial. Eles não iam. Como você mesmo disse, o plano é furado. O Sargon errou nesse plano. Só que aí eu penso, ela começou a torrar o McCoy igual um churrasquinho, né? E aí ela só para porque o Sargon falou pra ela. Se o Sargon não fala nada e ele fica escondido, a consciência dele na nave, ela ia ter matado o McCoy. Então a Thalassa, ela não se redimiu totalmente. Ela se redimiu porque ela viu a figura de autoridade e de afeição dela. Essa é a minha leitura. Ela só parou porque foi o Sargon que pediu. Ele sugeriu: não, eu tô vivo, não faz besteira, para com isso. Entendeu? Então, se o Sargon não fala nada, ela teria matado ele, teria querido assumir o controle da nave, roubado o corpo da doutora, e ela estaria igual o Enoch. Só que o que a gente percebe nessa história é que ela e o Sargon reconhecem que o plano deles é errado e que a melhor opção deles é destruir o Enoch junto com eles, né? O que torna esse episódio dramático. A carga final deste episódio, ela é muito triste no sentido de que o título é Retorno ao Amanhã, só que não tem viagem no tempo. Por que esse título? O seguinte, eles sonhavam em retornar no amanhã, no futuro, a ter a sua civilização novamente. Por isso tem esse título, Retorno ao Amanhã, para que no amanhã nós possamos viver de novo. Só que isso deu errado, então eles vão ter que morrer. Não vão retornar ao amanhã. Eles vão ter que destruir o melhor, o único que sobreviveu com eles, o Enoch, e eles vão morrer junto. Para que ninguém passe o que eles fizeram com a população do Kirk. E assim, o plano do Spock dentro do corpo da Chapel é genial, porque a gente não imagina isso até acontecer a cena, né? E tem uma cena mais dramática e triste que foi escrita pelo Gene Roddenberry na versão final deste roteiro. E bom, o final deste episódio mostra a cena do beijo, né? Esta cena, ela foi escrita pelo Gene Roddenberry e não pelo John T. Dugan, né, que é o roteirista desse episódio. Tanto que, por ter tido a alteração, o Dunga ele quis colocar um outro nome, o pseudônimo dele, né, que é o Kingsbridge, que os roteiristas, quando vê alguma coisa que não os agrada, eles às vezes colocam um pseudônimo, né? E o que foi a alteração? No final original deste roteiro, tanto o Sargon quanto a Thalassa, eles iriam ascender a um outro tipo de plano e iriam vagar pelo universo. Porém, o Gene ele achou que seria muito mais interessante colocar um desfecho mortal e trágico para os dois, assim como deu para o Enoch, para que isso desse um peso de sacrifício maior. E assim ficou a história no final. A gente vê o Sargon e a Thalassa dando o primeiro e último beijo da sua vida, né, no corpo do Kirk e da doutora Monroe. E a gente vê até a Chapel comentando: nossa, que cena bonita. Só que assim, tem uma outra perspectiva que eu queria deixar aqui com vocês. Eu até pensei nisso, não acho que isso seja a intenção real, mas vale a crítica desse ponto de vista. Que é o seguinte, eles falharam pelas suas tentações físicas. E o seu último ato escolhido é justamente a paixão física. Então, talvez eles tenham cedido tanto que eles escolheram confirmar a sua derrota com este gesto. Só que você pode enxergar isso de forma romântica, já que a gente vai morrer mesmo, cair no esquecimento, que seja um esquecimento a dois. Que eu acho que é mais a intenção real que o Gene queria passar. Gostei da cena dramática, eu gosto de tragédias gregas, né, em que no final o herói morre, né? Mas ao mesmo tempo eu fico assim, poxa, daria para ter feito tanta coisa para essa história posteriormente se eles não tivessem morrido. Mas é isso. Achei a escolha de referências do passado, da mitologia, do astronauta antigo, boas escolhas para o sabor dessa história.
E a minha nota final, embora o episódio não seja tudo isso, eu reconheço, mas pra mim ele merece um 9, porque ele trouxe boas discussões. Eu fico feliz que os dois tenham morrido no final, porque eu não ia aguentar outro episódio com o Sargão e Thalassa. Então, fico muito satisfeito que no final eles tenham morrido e levado o Enoch junto. Porque apesar de não ser uma história ruim, eu acho que ela não se sustenta por mais do que um episódio. Graças a Deus não teve uma saga. Graças a Sargão não teve uma saga desses alienígenas que a gente precisou aguentar por mais de uma temporada. Sargão vai ser mencionado no futuro, vai ser mencionado lá em Next Gen, porque fica meio que subentendido que de fato ele foi um dos primeiros que começou o desenvolvimento da sociedade vulcana. Então o Picard eventualmente vai comentar sobre Sargão e mas não passa muito além disso. Na verdade, no futuro de Jornadas, a gente vai descobrir que a maior parte das raças, ou pelo menos as mais bem desenvolvidas do quadrante alfa, elas foram criadas pelos progenitores, que são na verdade, progenitores não, os semeadores, que são aqueles alienígenas sem muitas feições, que parecem transmorfos, que separaram a semente deles pelo quadrante alfa, e essa semente cresceu e se tornou as principais raças que existem no quadrante alfa, que são os humanos, que são os vulcanos / romulanos, que são os Klingons e que são os Klingons não, na verdade são os Klingons também, e são os Cardassianos. São os Cardassianos. Lá no final de Discover, a gente volta a enxergar isso, e aí os humanos descobrem a tecnologia que os semeadores usaram para poder criar a vida em outros planetas. Mas a Michael Burnham, numa das raras vezes em que ela foi sensata, decide não usar essa tecnologia, que foi uma ideia genial, que eu teria escrito da mesma forma, que foi um dos melhores momentos de Discover. Eu acho que eu falei Voyager antes, mas é de Discover, que foi um dos melhores momentos de Discover, que é a Michael Burnham descartando essa tecnologia porque os humanos não estão prontos para ela ainda. Boa, show, gostei. Eu sempre falo que às vezes Discover tem coisas que acertam, embora na maior parte eles errem bastante. Não foi um episódio ruim, tal qual Jornadas não tem muitos episódios ruins. Até tem alguns que a gente detesta, uns que o Lázaro aparece, mas graças a Deus foi um episódio só. Mas de qualquer forma também não foi um episódio maravilhoso. Pra mim ele carece de substância. Ele quer ser tão filosófico que ele deixa a graça de lado. Uma coisa que a gente não comentou e que é interessante também é o quanto o Shatner tá se esforçando para entregar um papelzaço aqui. O Shatner tá se esforçando demais. O Shatner tá se esforçando muito. Sim. Ele tá fazendo frase de efeito, ele tá com linguagem, ele tá com atuação corporal. O problema é que a maior parte dos atores estão sendo muito melhores do que ele. O Leonard Nimoy tá sendo muito melhor do que ele. O ator do Doutor tá sendo muito melhor do que ele, porque ele é, de fato, um ator muito melhor. O James Doohan tá sempre sendo um bom ator. Até a enfermeira Chapel tá arrasando, entendeu? Então, assim, embora o Shatner esteja tentando muito, e pros padrões da época ele tem aquela atuação bem caricata de William Shatner que o pessoal adorava e que fazia as donas de casa soarem litros. Ela é bem, sabe? Ela é bem um pouco exagerada. Tá mais pra uma coisa muito mais teatral do que pra um show de TV onde você tem que parecer natural. Principalmente na cena em que o Sargão toma o corpo dele pela primeira vez. Ah, sim, sim. Tem uma outra cena, JC, que eu queria citar, que eu achei que foi a melhor cena que o Kirk entregou. Que assim, no plano, ele achou que o Spock morreu. E aqui é a primeira vez que o Spock morre em Star Trek. A gente vê o Spock morto na frente dele, né? E aí o Kirk se ajoelha olhando pro Spock morto no chão. E ele fala, pô, meu amigo Spock tá morto. E aí o Sargon restaura a vida dele, né? Porque eu não sei como é que funcionou, mas foi um plano meio que ele escondeu o Spock dentro da chapa. E aí ele devolve ele pro corpo dele, né? Então, assim, eu achei que a expressividade do Shatner, realmente, ele é muito caras e bocas, a gente faz muito meme disso, né? Das caras e bocas do Shatner. Mas eu achei que essa foi a melhor cena, porque, assim, na visão do Kirk, do personagem já,
ele ia perder um amigo dele de qualquer jeito. Entendeu? Então eu achei assim, o plano do Sargon no final foi tão bom pra derrotar o Enoch que ele enganou todo mundo. Ele enganou o McCoy, ele enganou o Kirk achando que o Spock estava morto. E aí só no final é que eles descobrem que ele estava vivo ainda. Então isso eu achei esse toque, pequeno detalhe, muito bom. E a atuação de lamento do Kirk pelo Shatner eu achei boa. O lamento do Kirk pelo Spock. Achei legal. É isso, pessoal. Brunão, tem mais algo a acrescentar? Bom, o que eu tenho a acrescentar aqui é aquilo que o youtuber pede, né? A gente sabe, às vezes eu não gosto de ficar repetindo isso, mas é importante, tá? Gente, se você gostou desse vídeo, aperta o joinha aí, dá um help aí pro Ponte de Comando. A gente tá tendo uma boa recepção nos nossos últimos vídeos, isso me deixa muito satisfeito aqui, também pelo conteúdo de Arquivo X. Confere lá a playlist, assim como a gente faz toda semana um episódio de Star Trek clássico, a gente tá fazendo de Arquivo X agora também, tá? Então deixa o joinha, deixa um comentário, nem que seja um boa noite, um oi, a gente vai gostar muito da participação de vocês. Muito obrigado. Eu desejo vida longa e próspera. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comenta, curta, compartilha. Semana que vem tem mais. Acompanhe as nossas outras playlists também, ok? Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E até mais.